Então vamos lá, pessoal. Existe uma circulação vertical do ar na atmosfera terrestre. Em uma das células de circulação, o ar sobe na região do Equador e desce na região dos trópicos, como mostra a figura. Quando uma massa de ar faz o trajeto de A para B, indicado na figura, a pressão, a densidade e a temperatura dessa massa de ar aumentam. Considerando o ar como gás ideal, o gráfico que representa a transformação sofrida por essa massa de ar quando se desloca de A para B é. Vamos lá, pessoal. Quando uma massa de ar faz o trajeto de A para B, indicado na figura, a pressão, a densidade e a temperatura aumentam. Então vamos lá. A pressão de B é maior do que a pressão de A. Essa é a questão que está dizendo. A densidade de B é maior que a densidade de A. E a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. A gente está com o gráfico PV. Então, vamos analisar primeiro a coisa mais óbvia que a gente tem. Que a pressão de B tem que ser maior que a pressão de A. Ou seja, B tem que estar mais acima do que A. Bom, todos os gráficos você vê que estão corretos com relação à pressão. B de fato está maior do que A. Então a gente já garante isso aqui. Beleza? Vamos agora analisar a densidade. Aí você pode dizer, mas no gráfico não tem como eu ver a densidade. Mas tem como a gente ver volume, né? Como é que a gente compara? Bom, a massa de A aqui não vai mudar. Então você concorda que se a densidade de B é maior, é porque o volume é menor? Como é que a gente vê isso? Bom, a gente sabe que a densidade ela é a massa sobre o volume. Então se eu colocar a massa constante, quanto maior for o volume, menor vai ser a minha densidade. Ou quanto menor for o volume, maior vai ser a densidade. Qual é a conclusão, portanto, que eu chego? Que VB é menor que VA. Ou seja, se ele tem a maior densidade, é porque o volume dele é menor para a mesma massa. Então, a gente tem isso aí. Então, vamos ver no gráfico. VB tem que ser maior do que VA, ou seja, ele tem que estar mais à direita do que A. A letra B já não é, ele considerou como uma transformação isocórica. A letra B pode ser. A letra A, VB tem que estar mais à esquerda, desculpa, né? Porque VB é menor. Então a letra A está correta. A letra B aqui já não pode ser, né? Porque o VB está maior do que o VA. A letra C pode ser e a letra A pode ser. Ok. Já analisamos o volume. Vamos analisar agora a temperatura. Pessoal, ele está dizendo que a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Como é que a gente vê isso no gráfico? Numa isotérmica, a isotérmica que tiver maior, tem maior temperatura. Então, por exemplo, que tiver mais acima é mais à direita. Então, por exemplo, a temperatura da vermelha é maior que a temperatura da azul aqui. Por quê? Porque a azul está mais abaixo. Então, veja, a letra C já não pode ser, porque A e B estão na mesma isotérmica. Ou seja, elas têm a mesma temperatura. E não é isso que a questão está nos falando. A questão está dizendo para a gente que A e B têm temperaturas diferentes, onde a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Então a letra E já também não pode ser, porque ele colocou a temperatura de B mais abaixo, está na isotérmica de baixo. E não pode, ela tem que estar na de cima. Então só sobra para a gente a letra A, o gráfico está perfeito com o que a questão está falando. Beleza, pessoal? Então uma questão bem interessante aí, de leitura de gráfico, tomar cuidado com essas questões, tá?